Hoje, o portal de notícias Barbacena Online recebe a médica Monalisa Gomes Lima, formada em medicina pela Faculdade de Barbacena, na turma de 1988. Residência médica em ginecologia e obstetrícia, especialização em ultrassonografia nas áreas de clínica médica e de ginecologia e obstetrícia e título de especialista também na área de ginecologia e obstetrícia. Atuando em Belo Horizonte, doutora Monalisa, seja bem-vinda ao canal BOL. Muito obrigada, Ricardo. Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui podendo bater esse papo com você. Doutora, vamos conversar sobre contracepção. Então, eu queria logo que a senhora explicasse o que é contracepção. Ricardo, a anticoncepção trata-se, na realidade, do uso de métodos que têm por finalidade impedir que, após uma relação sexual, ocorra uma gravidez indesejada ou inoportuna. E a escolha desse método, a gente denomina de planejamento familiar. E eu gostaria de deixar claro aqui a importância que esse planejamento familiar, que a escolha desse método, seja feito pelo médico da paciente, pelo ginecologista da paciente. O médico é que vai saber orientar essa paciente qual seria o melhor método de anticoncepção para ela. Agora, são vários os métodos, né? Então, eu gostaria que a senhora explicasse para nós como é que a gente pode dividir esses métodos, né? As situações aí. Basicamente, Ricardo, a gente costuma dividi-los nos métodos que são reversíveis, que são aqueles que logo que são interrompidos, a paciente retorna à sua fertilidade, e os que são irreversíveis. Então, vamos começar a senhora explicando para a gente quais são os métodos reversíveis. Bacana. A gente também pode dividi-los em algumas categorias, tá? Primeiro, a gente tem os métodos que a gente chama de comportamentais. Quais seriam esses métodos? A gente tem a famosa tabelinha, né? A gente tem o coito interrompido. A gente tem um método denominado muco cervical. O que seria esse muco cervical? É o seguinte, na fase de ovulação, o muco cervical, quer dizer, produzido pelo colo do útero, ele se torna ele é mais elástico, ele é mais lubrificante, ele parece como se fosse uma clara de ovo, tá? Então, a mulher sabe que no período desse muco, ela está fértil. A gente tem também um método comportamental que seria o da temperatura basal. O que seria a temperatura basal? Quando nós acordamos, né, a primeira temperatura da manhã, antes da gente se levantar ou fazer qualquer movimento, a gente denomina isso de temperatura basal. E na ovulação, quando a mulher está no seu período fértil, quando ela ovula, essa temperatura costuma elevar aproximadamente 0,5 grau centígrado, mais ou menos. Então, tem algumas mulheres que ainda utilizam esse método da temperatura basal. Seriam, basicamente, os métodos comportamentais, né? Uhum. Em seguida, eu acho importante também, se a gente continuar nessa divisão, nós temos os métodos de barreira. Quais seriam esses métodos de barreira? Seria o preservativo masculino, que é a camisinha masculina, seria o preservativo feminino, que nós temos a camisinha feminina, é interessante a paciente ter conhecimento de que isso existe, como ela funciona, como ela deve ser inserida, né? Nós temos também o diafragma. O que é o diafragma? O diafragma é um anel, ele é envolvido numa borracha fina, né? Que deve ser inserido na vagina alguns minutos antes da relação e deve ser da relação introduzida na vagina e deve ser deixado até algumas horas depois, né? Nós temos também o capuz cervical. O que seria o capuz cervical? O capuz cervical é como se fosse um capuz mesmo. Ele bloqueia a entrada do colo do útero, impedindo a ascensão do espermatozoide. Correto? E a gente tem também o que a gente denomina de esponjas vaginais. Essas esponjas vaginais é como se fosse uma espuma plástica, que também tem que ser introduzida na vagina algumas horas antes. Uma observação interessante é que a gente tem também os espermicidas, que são substâncias químicas, né, que matam os espermatozoides, né? Então, como esses métodos de barreira, eles não são tão eficazes, a gente costuma falar quando a paciente quer, insiste, deseja fazer uso desses métodos, a gente orienta que ela associe, por exemplo, uma geleia espermicida
a uma esponja vaginal ou ao próprio diafragma para a gente conseguir ter uma eficácia maior, né? Uhum. Depois, por exemplo, eu acho interessante, depois, né, de falar desses métodos de barreira, eu acho interessante a gente falar sobre o DIU, né? Que é considerado, nós estamos falando dos métodos reversíveis, que seria o dispositivo intrauterino. O DIU, ele é um dispositivo em forma de T, que é inserido no interior do útero, né? E nós também podemos dividir esse DIU em duas categorias. Nós temos o DIU hormonal e o não hormonal, tá? O DIU hormonal, ele libera continuamente, em baixas dosagens, um hormônio progesterona, né, que é usado como contraceptivo, em baixas dosagens, tá? E nós temos 2 DIU hormonal que são muito utilizados. Nós temos o Mirena e, atualmente, a gente tem Cailina. E qual seria a diferença desses dois, né? Eles são praticamente idênticos. O que os diferencia é o tamanho, a dimensão. O Mirena, ele é um pouquinho maior e a quantidade de hormônio também, né? O Cailina sendo menor, ele libera menos hormônio. Ah, mas qual que seria a vantagem, então, né, do Cailina? Para uma paciente que tem, por exemplo, uma sensibilidade maior à progesterona, que tem mais efeitos colaterais com a progesterona, a gente indica o Cailina, né? Mas são 2 excelentes métodos anticoncepcionais, têm uma eficácia muito boa, né? E nós temos os não hormonais. Quais que seriam os não hormonais? Nós temos o T de cobre e nós temos o DIU de prata. O DIU de prata, na realidade, ele une o cobre e a prata. E o que a gente vê na prática de consultório é que o DIU de prata, a gente vê que a paciente tem um fluxo menstrual menor, tá? A gente está falando ainda de métodos reversíveis. Depois a gente entra nos métodos hormonais, que seriam os anticoncepcionais orais, quer dizer, as pílulas anticoncepcionais, a gente tem são várias, né? Volto a insistir nessa nossa conversa na importância de ver com o seu médico qual é a mais indicada, né? Nós temos pílulas com um tipo de hormônio só, nós temos pílulas com os 2 hormônios combinados, nós temos pílulas de uso contínuo, né? Então, nós temos os anticoncepcionais orais, nós temos os anticoncepcionais injetáveis, tá? Que nós temos 2 tipos de anticoncepcionais injetáveis. Nós temos o mensal, você toma uma injeção a cada 30 dias, e nós temos o trimestral, que você toma uma injeção a cada 3 meses, tá? Nós temos também o hormonal, dentro dos métodos hormonais. Nós temos o anel vaginal, ele é um anel de plástico flexível, ele é introduzido no interior da vagina, e você deixa esse anel ali por 3 semanas aproximadamente, dá uma pausa de 1 semana e introduz novamente. Dentre os hormonais também, nós temos o adesivo. O adesivo, ele é colocado sobre a pele e ele deve ser trocado a cada 7 dias, ok? E muito bacana também, eu acho um método hormonal muito interessante, que são os implantes. O que são os implantes? Os implantes, ele é um pequeno tubo de silicone que mede aproximadamente uns 4 centímetros, que é inserido na face interna do braço, e ele tem uma duração de 3 anos. E ele libera também essa dosagem hormonal, e a paciente não se preocupa e fica ali 3 anos protegida de uma gravidez. Esses são basicamente os métodos reversíveis, que quando suspensos, a mulher retoma a fertilidade. Agora, existem, então, os métodos que são irreversíveis, né? Conta pra gente quais são eles. A gente denomina definitivos, né? Apesar da gente saber que, através de cirurgias, a gente pode, por exemplo, quais seriam os métodos teoricamente definitivos? Nós temos a esterilização feminina, que é a ligadura tubar, que é a ligadura de trompas, e nós temos a esterilização masculina, que seria a vasectomia. A vasectomia, muita gente pergunta por que tem que fazer ligadura, tem que internar, a vasectomia mais simples. A vasectomia mais simples pode ser realizada ambulatorialmente, e a gente bloqueia, existe um bloqueio dos canais
que levam, que conduzem os espermatozoides até o pênis. Ok? Entendi. Seriam os métodos definitivos. Agora, doutora, como é que o paciente pode fazer a escolha desses métodos, né? De qual deles é melhor? Carlos, é uma pergunta muito importante. Por que é uma pergunta muito importante? Porque essa escolha, ela deve ser individualizada. A paciente ela tem que ter consciência que o melhor método para a mãe, para a irmã, para a melhor amiga, não vai ser o melhor método para ela, né? A gente volta a insistir para ela conversar com o médico. Então, a escolha a gente costuma fazer pela idade da paciente, né? Se ela é uma adolescente, a gente vai priorizar alguns métodos. Por exemplo, o adolescente tem o hábito de esquecer de tomar a pílula, de esquecer de tomar o anticoncepcional, né? Então, o implante é uma boa opção. Nós temos que ver muito, mas muito importante, são as condições clínicas da paciente. Nós vamos fazer exames, nós vamos fazer ultrassonografias, nós vamos fazer exames clínicos, exames de sangue, o Papa Nicolau, né? E é claro que a gente tem que levar em consideração numa consulta a preferência dela. Só que a gente tem que deixar claro que se o método escolhido por ela não poder ser utilizado, ele pode ser trocado no mesmo momento, ele pode ser modificado. Então, a gente leva isso em consideração. Agora, doutora, quais são os... Assim, tem contraindicação, né, em algumas situações, como a senhora mesmo já colocou aí. Tem. De olhar. Sim. Quais seriam as principais contraindicações? Então, vamos lá, isso é muito importante também. As principais contraindicações dos métodos hormonais, no caso, né, uma paciente para tomar um anticoncepcional, é muito importante que ela não tenha nenhuma história prévia, quer dizer, anterior e nem atual de câncer de mama, por exemplo, né? A paciente também que tem um antecedente de um acidente vascular cerebral, isso é muito importante, não pode fazer uso de anticoncepcional. Pacientes com tromboembolismo, trombose, tá? Isso é muito importante. Os anticoncepcionais hormonais também, que tem pacientes que têm enxaqueca severa, muito severa, com aura, que a gente, né, enxaqueca muito severa. Diabéticas, mas veja bem, diabéticas com complicações vasculares, já com comprometimento vascular. Tá? A gente costuma contraindicar. Quando a gente tem uma hipertensão arterial numa paciente que não esteja controlada, uma hipertensão totalmente descontrolada, importantíssimo também, são doenças cardíacas isquêmicas, por exemplo, uma paciente que já infartou, ou que tem angina, né? No caso do DIU, as contraindicações, são, por exemplo, infecções vaginais recentes, atuais, no presente momento. Se a paciente tem uma infecção, por exemplo, se ela tem o que a gente chama de DIP, que são doenças inflamatórias pélvicas. A gente também se preocupa muito, o DIU é contraindicado em pacientes que têm anormalidade da cavidade do útero, né? O DIU ele é inserido na cavidade, né? A gente também não indica o DIU em pacientes que têm, assim, um sangramento cujo diagnóstico não está definido, um sangramento que a gente não sabe o motivo pelo qual essa paciente está sangrando, né? E, obviamente, uma suspeita de gravidez. Entendi. Agora, doutora, os efeitos colaterais também são importantes, né? Que a gente consiga colocar aqui para as pessoas. Sim, muito importante. O que a gente vê no dia a dia, na prática, que as pacientes costumam relatar muito, é dor de cabeça, né? Isso também deixar muito claro que depende também do tipo de hormônio que ela está fazendo uso, né? Se ela usa só progesterona, se ela usa estrogênio ou progesterona, mas o mais comum é dor de cabeça, náusea, né? Tem algumas pacientes que têm essa intolerância. Tem pacientes que relatam um aumento de peso, Ricardo, mas esse aumento de peso, ele não possui sustentação científica, tá? Ele não tem, assim, sustentação científica da gente falar, é por isso. Às vezes a progesterona isolada pode reter um pouquinho de líquido, a paciente fica um pouco mais inchada, então ela tem a sensação que ela ganhou peso, que ela engordou, né? Alguns pacientes relatam alteração, assim, de libido, elas relatam que existe uma diminuição da libido,
E a gente vê que essa diminuição de libido, pelo menos eu vejo isso na minha prática de consultório, tem 32 anos que eu faço ginecologia clínica, eu costumo ter a percepção que essa diminuição de libido está mais associada a pacientes que fazem injeção de hormônios que são sintéticos, tá? Hoje nós já temos anticoncepcionais, hormônios que são estrogênios naturais. Alteração de humor, a gente vê tem muitas pacientes que relatam que tem alteração de humor com o uso do anticoncepcional. E a gente vê também elas queixarem, às vezes, e até motivo para descontinuamento do método do uso, são aqueles que a gente chama de escapes ou spots, que são aqueles pequenos sangramentozinhos que vão dando no decorrer do mês. Entendi. É o que a gente vê de mais comum. Claro. Agora, a senhora está falando, né, a respeito de anticoncepcional. Explica para a gente um pouquinho essas interações medicamentosas em relação ao anticoncepcional. Sim. Quando a paciente, é muito importante a paciente, quando ela vai consultar com você perguntar, lógico, se ela faz uso de alguma medicação, até para ver se vai haver essa interação medicamentosa e se vai interferir na absorção da medicação ou mesmo intervir na outra medicação. Normalmente, Ricardo, são poucos antibióticos, poucos, tá? Um dos mais importantes seria a rifampicina. Os anticonvulsivantes, normalmente, eles interferem bastante no anticoncepcional, e os antirretrovirais. Então, vamos deixar claro para a maioria das mulheres que mesmo que elas vão em outros profissionais, num outro médico que prescreva alguma medicação, informar esse médico, falar, olha, doutor, eu faço uso de anticoncepcional, vai ter algum problema? Não vai ter problema, né? Então, isso é fundamental. Claro. Tá? Agora, eu queria fazer duas perguntinhas para a senhora, para a gente já se aproximando do fim, mas que eu imagino que sejam bastante comuns em consultórios. Então, pois não. A primeira é o seguinte, sobre a contracepção de emergência. Fala mais um pouco para a gente sobre ela. Muito importante. O que seria a anticoncepção de emergência? É a famosa pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ela é um composto que tem uma concentração hormonal muito elevada, tá? Então, ela tem uma dosagem hormonal muito elevada. E essa pílula do dia seguinte, Ricardo, ela não pode ser utilizada como um método anticoncepcional. Por exemplo, você tem 3 relações sexuais por semana, você não vai usar essa alta dosagem hormonal durante 3 vezes por semana, né? Então, essa pílula, ela tem as indicações. O que a gente... para poder evitar uma gravidez logo após uma relação, que, por exemplo, uma paciente que tem uma relação sem utilizar qualquer método anticoncepcional. Se ela não utiliza qualquer método anticoncepcional, ela deve e pode fazer a pílula do dia seguinte, né? Uma outra indicação seria, por exemplo, uma falha conhecida ou presumida do método. Por exemplo, você só utiliza o preservativo, e o preservativo estoura, o preservativo sai na hora da relação, você fica com medo, você também pode fazer o uso da pílula do dia seguinte. Ou quando você usa o seu método anticoncepcional de forma inadequada. Por exemplo, você tem que tomar o anticoncepcional todos os dias, no mesmo horário, e você esquece, toma um dia, toma 2 dias. Aliás, se você me permitir, eu vou até abrir um parêntese nessa coisa do esquecimento. É outra pergunta muito comum também no consultório. Eu esqueci de tomar o anticoncepcional hoje, doutora Monalisa, o que eu faço? Se você se lembrar, até aproximadamente 12 horas depois do horário do esquecimento, você toma normalmente o comprimido, toma o outro no mesmo horário e continua normalmente. Você vai estar relativamente seguro. Agora, se você esquece 2 dias ou mais, é muito importante, você até pode continuar fazendo uso da pílula, mas que você associe um outro método, né? A camisinha, o diafragma, você tem que utilizar um outro método. Mas assim, eu tô quase acabando. Então, vamos lá. Você esqueceu de tomar nos primeiros 15 dias da cartela, né? Você até pode continuar tomando, mas associa um outro método. Eu tô no finalzinho, depois de 15 dias que eu já tomei o anticoncepcional. Você pode suspender, você vai menstruar, e aí você inicia um novo ciclo no primeiro dia da próxima menstruação. Ok?
Então, isso é importante também deixar claro a respeito da pílula do dia seguinte, que a eficácia dela está muito relacionada à ingestão precoce, ou seja, o ideal é que você faça a ingestão dessa pílula do dia seguinte logo após a relação desprotegida, tá? E no máximo até 72 horas depois. Entendi. Então, para a gente encerrar, doutora, uma pergunta a respeito do DIU. O DIU Sim. é abortivo? Essa pergunta, ela é muito frequente no consultório. As pacientes têm muito medo, né? Ah, mas eu vou pôr o DIU, ele vai estar abortando. Não, o DIU, ele não é um método. Ele é o seguinte, uma das primeiras coisas que ele faz, ele impede, por exemplo, a migração, a ascensão do espermatozoide para poder encontrar com o óvulo na trompa para poder ocorrer a fecundação. E ele tem também a presença física dele, né, no interior da cavidade, ele cria ali é como se fosse um meio hostil, um meio inóspito, né? E isso age normalmente, por exemplo, o T de cobre, que libera o cobre, o hormonal, que libera o hormônio, ele vai criando esse método inóspito e hostil na cavidade, e normalmente isso age ou ocorre antes do processo da fecundação, né? Então, o DIU não é abortivo, você pode fazer a inserção do DIU sem problema. Claro. Doutora, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no canal BOL, a oportunidade aí de trazer esclarecimentos sobre a contracepção. Ricardo, eu é que agradeço o convite, espero ter ajudado de alguma forma e estou aqui à disposição para qualquer coisa. Muito obrigada, uma boa noite para você. Obrigado, doutora. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.